quando eu leio esse livro, eu percebo que Deus ele está preocupado com mínimos detalhes, irmãos, mínimos detalhes. Detalhes que muitas vezes nós pensamos que não são tão importantes ou que não fazem tanta diferença para a nossa vida, mas fazem. Por exemplo, como esse aqui, ó. Como construir e mobiliar a casa. Olha só que interessante. Você vai ver coisas interessantes aqui nesse estudo. Quando eu fui ler esse estudo, eu percebi que são detalhes, coisas interessantes e que eu não dava tanta atenção, mas é importante. Aqui diz como construir e mobiliar a casa, capítulo 22 do livro Lar Adventista. Nós já estamos no capítulo 22 para a honra e glória do Senhor, amém? Ventilação, luz e drenagem é o primeiro subtítulo. Ele vai dizer assim, ó: na construção de edifícios, seja para fins públicos ou seja para moradia, devia-se tomar cuidado de providenciar quanto à boa ventilação e abundância de luz. As igrejas e salas de aula são muitas vezes deficientes a esse respeito. A negligência da ventilação apropriada, ela é responsável por muito desinteresse e sonolência que destrói o efeito de muitos sermões e torna fatigante e ineficaz o trabalho do professor. Percebeu? Então, um dos primeiros conselhos que nós temos aqui, irmãos, é que nossas moradias, as nossas igrejas, sejam feitas com abundância de luz e ventilação, para que evite também a questão da sonolência, desinteresse das pessoas que estão ali assistindo, participando, né? São conselhos preciosos. Você acha que sim ou não? Eu acredito que sim. Você vai entender melhor por que dessa informação aqui, desse conselho. Tanto quanto possível, os prédios destinados a servir de morada devem ser situados em terrenos altos e enxutos. Isto garantirá um sítio seco. Este assunto, irmãos, é com demasiada frequência considerado muito levemente. Constante má saúde, moléstias sérias e muitas mortes são resultado da umidade e da malária de sítios baixos e com deficiente escoamento. Percebeu? Mais uma preocupação que Deus tem por nós. Você vai lembrar que no livro de 3 João, versículo 2, vai dizer ali que Deus diz: amados, o meu desejo para vocês é que vocês tenham saúde, né? Então Deus quer que nós tenhamos saúde, e a saúde ela depende não apenas da nossa alimentação, né? Ela depende também do local onde a gente vive, das condições que nós levamos em casa. Por isso que nós já falamos aqui dos inícios desse livro sobre a questão dos cuidados da casa, dos trabalhos domésticos, de como deve estar a casa limpinha, arrumada, para que você tenha saúde, né? E para que o Espírito Santo e também os anjos sintam prazer em estar em seu lar. Aqui diz, ó, na construção de casas é de especial importância assegurar perfeita ventilação e abundância de sol. Haja uma corrente de ar e quantidade de luz em cada aposento da casa. Os quartos de dormir devem ser colocados de maneira a terem franca circulação de ar dia e noite. Nenhum aposento é apropriado para servir de dormitório, a menos que possa ser completamente aberto todos os dias ao ar e ao sol. Olha que interessante, né? Em muitos países, os quartos de dormir precisam de ser aparelhados de aquecimento para que fiquem completamente aquecidos e secos no tempo frio ou úmido. Antes que você olhe para essa informação e você diga assim, ah, isso aqui é interessante e tal, mas a minha casa já é assim. Quando ela escreveu isso aqui, ela escreveu num período onde as pessoas acreditavam que para tratar de uma enfermidade tinha que ficar num quarto todo escuro, onde não tinha que ter acesso a sol, a vento, a nada. Isso aqui foi algo muito novo, foi algo que ela trouxe de inovação naquela época, e só depois de 60 anos que a ciência veio comprovar que realmente a casa tem que estar aberta aos raios solares para que matem os germes, os ácaros. Desculpa, os germes, os ácaros. Então isso aqui é informação preciosa, preciosíssima, né? Foi dado naquela época e continua sendo válida para mim e para você nos dias de hoje, tá bom? Aqui diz assim, ó. O quarto dos hóspedes deve merecer cuidado igual aos que se destina ao uso constante. Como os demais dormitórios, deve receber o ar e o sol e ser aparelhado com meios de aquecimento, a fim de secar a umidade que sempre se acumula num aposento que não é sempre usado. Quem quer que durma num quarto não banhado por sol ou ocupe uma cama que não seja bem seca e arejada, o faz com risco da saúde e muitas vezes um risco da própria vida. Percebeu? Então muitas vezes o que a gente faz no quarto de hóspede? Muitas vezes, para quem tem um espaço na casa, o que é os quartos que eram de filhos, os filhos saíram, se torna um quarto de hóspede, né?
O problema é que muitas vezes não tem o mesmo cuidado que o quarto de quem está todos os dias ali dormindo. Então aqui o conselho é que você possa abrir aquele quarto de hóspede, manter todo o tempo limpo, para que a pessoa que for dormir na sua casa, ela se sinta feliz em estar naquele lugar e sabe que ali não é um lugar de depósito, é um lugar cheio de teia de aranha, um lugar cheio de poeira, mas um lugar que foi bem cuidado, bem tratado, para que quando alguém chegasse, pudesse ter a tranquilidade de dormir ali no seu lar. E lembrar você que, por mais que nós não tenhamos tanto costumes hoje de receber algumas pessoas que são desconhecidas na nossa casa, devido ao medo, devido a toda a preocupação, a Bíblia já nos diz que anjos, né, podem ser recebidos no nosso lar. Nós podemos muitas vezes hospedar anjos sem saber. Tem até uma mensagem, uma música que diz, né? Hospedamos anjos sem saber, que eu não me engano é o Prisma Brasil que canta. Uma música muito linda que fala sobre anjos, né? Então aqui, irmãos, vai nos falar sobre esse detalhe, que nós possamos ter o quarto de hóspede na nossa casa limpo, arejado, que possamos abrir as janelas para que entre sol, mate os ácaros, né? E isso vai ajudar muito as pessoas que vêm para o nosso lar, para que elas não tenham risco de saúde, né? Um dos conselhos que eu achei precioso aqui, evite construir casas em baixadas. Irmãos, interessante esse livro, né? Até nisso tem essa preocupação. Eu fico olhando para isso e falei, meu Deus, até nisso o Senhor tem preocupação com a gente. Aqui diz, ó, se queremos que o nosso lar seja a morada da saúde e da felicidade, devemos colocá-lo acima da poluição e neblinas das baixadas, dando livre entrada aos celestes elementos de vida. Dispensai as pesadas cortinas, irmãos. Olha que interessante. Abri as janelas e persianas. Não permitais que trepadeiras, olha, sabe o que é trepadeiras? É aquelas plantas que ficam no muro, né? Não permitais que trepadeiras, por mais belas que sejam, vos ensombrem as janelas, nem que nenhuma árvore fique tão próxima da casa que impeça a luz do sol de nela penetrar. Talvez essa luz desbote as cortinas e os tapetes e manche as molduras dos quadros. Dará, porém, saudável vivacidade aos rostos das crianças. Percebeu, irmãos? Olha que conselho interessante, né? Aqui diz que muitas vezes, eu, por exemplo, eu gosto de árvore, né? Eu gosto muito de árvores. Gosto de atar uma rede debaixo de uma árvore, e ficar ali, ó, balançando. Eu acho muito legal isso daí. E às vezes, quando eu vou procurar uma casa, eu procuro uma casa que tem uma árvore próxima. Mas aqui diz assim, ó, que você não tem que estar procurando, você não tem que fazer a casa bem do lado da árvore, bem do ladinho, onde não tenha o sol não consiga ali chegar à casa. Por quê? O que vai causar o quê? Vai causar problemas, né? Vai dar umidade, vai trazer prejuízo, porque o sol não vai pegar bem ali naquela casa, não vai poder entrar ali os raios solares para poder matar alguns tipos de germes, né? Ácaros, essas coisas que acontecem que tem dentro da casa. É muito importante que você abra a sua casa todas as manhãs para que o sol penetre ali dentro da sua casa e ali o próprio sol vai fazer o trabalho de purificação, né, naquele lar. Muito interessante. Então você tem trepadeiras, não tem problema você ter no seu muro e tudo, mas desde que não atrapalhe ali a luz da sua casa para que penetre no seu lar. Tá certo? Ficou claro isso aqui? Se você tiver cortinas, essas coisas também não tem problema, mas desde que você abra as cortinas para que entre a luz solar e ali aproveite-se aquela luz possa é, resolver muitos problemas que uma casa toda fechada vai ter, né? Um quintal ao redor da casa. Isso aqui é privilégio para muitos de vocês. Eu estou falando aqui para muitos que moram nos interiores, né? Então é um privilégio. Na cidade já é mais difícil. Alguns moram numa casinha pequenininha, nem um terreninho tem nem para estender roupa. Tem que ter uma varandinha. Quem mora em apartamento sabe muito bem disso. Mas olha só, o desejo e a orientação para que todos nós tenhamos um quintal ao redor da nossa casa. Diz assim, ó. Um quintal embelezado com árvores e alguns arbustos. A conveniente distância da casa tem uma influência salutar sobre a família e, se bem cuidado, se mostrará benéfico à saúde. Mas árvores de sombra e arbustos cerrados e densos ao redor da casa a tornam insalubre, pois impedem a livre circulação do ar e os raios do sol. Em consequência, a umidade toma conta da casa, especialmente nas estações chuvosas. Isso aqui é verdade ou não? O que vocês acham? É muito interessante isso daqui, não é verdade? Então, quando a casa é cheia de árvore, a umidade toma conta. Eu lembro da minha casa, da minha sogra, quando eu conheci minha esposa, tinha um pé de abacate na frente da casa dela e tinha outro pé de abacate atrás da casa dela. A casa era coberta. E eu gostava tanto daquilo, achava tão interessante. A casa ficava ali friazinha,
Mas tinha um grande problema. Quando chovia, irmãos, era o problema. A casa ficava toda úmida, porque não tinha como a luz solar entrar naquela casa. Era toda bem na frente mesmo, assim, era aquela árvorezona, ficava tudo escuro. E atrás também. Então era tudo escuro por causa das árvores do pé de abacate. O pé de abacate é muito grande, né? E ela cortou aquelas árvores ali. Eu fiquei até triste quando ela cortou, mas ela cortou. Porque os abacates caíam e estavam quebrando os telhas, né? Mas era abacatezão daqueles grandes de quilo. Fiquei todo triste quando ela cortou aquelas árvores. Mas depois realmente ajudou na umidade da casa. E a casa ficou um ar circulou o ar melhor e a gente sentia-se melhor. Só via com o nariz entupido lá, só via com problema. Mas depois melhorou tudo. Então é assim, né? Aqui são conselhos preciosos. E diz assim, ó: efeito da beleza, desculpa, natural sobre a casa. Quase todos os moradores do campo, se bem que pobres, poderiam ter ao redor de suas moradas um pedaço de gramado, algumas árvores de sombra, arbustos floridos ou flores fragrantes. E muito mais que os adornos artificiais contribuirão para a felicidade do lar. Trarão para a vida doméstica influência amenizante, aperfeiçoadora, rebustecendo o amor da natureza e atraindo mais os membros da família uns para os outros e para Deus. Percebeu? Então não é que você não possa ter árvores na sua casa. Você não pode ter árvores assim ao redor que atrapalhem a luz, né, de entrar na sua casa e de trazer ali aquele ar melhor, como é que fala? Que o ar possa ali circular pelo seu lar, possa trazer saúde para você, né? Então aqui diz que quase todos os moradores do campo poderiam ter ao redor das suas moradas um pedacinho de gramado. Fica bonito, né? Uma casa assim. Árvores de sombra, arbustos floridos, flores que sejam fragrantes, que você sinta o cheirinho dela, aquela fragrância gostosa, né? E muito mais que os adornos artificiais, que muitos compram, né? Adornos artificiais, mas que você possa ter sim adornos que sejam naturais. Aqui diz o seguinte: seja simples o mobiliário do seu lar. Seja simples, ó. Nossos hábitos artificiais privam-nos de muitas bênçãos e alegrias, e incapacita-nos para viver uma vida mais útil. Mobílias trabalhadas e custosas representam não somente um desperdício de dinheiro, mas daquilo que é 1000 vezes mais precioso. Elas trazem para a família pesado fardo de cuidados, labores e perplexidades. Mobiliai vossa casa com móveis simples, com coisas que se possam manusear livremente, limpar com facilidade e substituir sem grande dispêndio. Com bom gosto, podeis tornar um lar simples, atrativo e aprazível. E se aí residir o amor e o contentamento. Não sei se ficou claro para você esse texto, mas aqui diz que muitas vezes nós queremos mobiliar nossa casa com coisas que são muito caras, né? Que são custosas, trabalhadas. E aqui vai dizer que isso não representa apenas o desperdício de dinheiro, mas traz estresse para casa. E por quê, pastor? Porque quando você compra uma coisa que é cara, você tem muito cuidado com aquilo, sim ou não? Você fica todo tempo com aquele muito cuidado, os teus filhos não podem tocar, né? Porque você já vai brigar, já vai dar um grito lá da cozinha, não é assim que acontece? Vai acontecer você fica logo estressado, você fica agoniado, você não quer que a pessoa toque, você não quer que a pessoa bote a mão, você toda hora tá limpando, tá trazendo estresse, enfim, aquilo ali perturba a cabeça da criança, perturba a sua cabeça. Olha só o que acontece quando você gasta dinheiro nisso. Isso gera um problema, isso gera um estresse a mais. Então aqui diz, ó, mobiliar a casa de vocês com coisas simples. Esse é o conselho, né? Ah, pastor, mas eu gosto das coisas bonitas, chiques, cheias de ouro, cheias de... Ah, irmão, aí é com você, né? Mas aqui o conselho diz para você que você não precisa fazer isso. Tem ali bom gosto, e né, e você pode tornar o seu lar com coisas simples, um lar atrativo e aprazível, tanto para você como para as pessoas que chegam no seu lar. Evitar o espírito de rivalidade. Olha isso aqui como é interessante, que me chamou muita atenção. O povo anseia pelo que se chama luxo da vida e sacrifica muitas vezes a saúde e a força para obter esses luxos. Um lamentável espírito de rivalidade se manifesta entre as pessoas da mesma classe quanto a quem fará a maior exibição em matéria de vestuário e de arranjos da casa. A doce palavra lá está pervertida a ponto de significar alguma coisa com quatro paredes, cheia de adornos e mobiliário elegante, enquanto os moradores estão em contínua tensão para fazer face aos reclamos da moda nos diferentes setores da vida. Olha que interessante. Aqui vai falar sobre essa situação. Muitas vezes alguém quer
ter uma casa muito chique, cheia de coisa, para rivalizar com outra pessoa que está no mesmo nível, que também tem uma casa assim. Então isso gera todo um problema, um cansaço, gera toda aí uma dificuldade. A pessoa ela não consegue ficar tranquila porque ela quer todo o tempo ter. Isso aí a gente chama em outras palavras também de cobiça, né? E um dos mandamentos que a Bíblia vai falar é não cobiçais as coisas do próximo. Não é assim que a Bíblia diz? Ou seja, então tem pessoas que cobiçam as coisas dos outros e quando vê quer ter, ou então quer ter melhor, então torce para que outra pessoa não tenha. Então aqui está falando um pouco sobre isso, irmãos. Então para a gente não ficar rivalizando, ah não, fulano ali tem um negocinho, vou também ter, porque eu quero ter, porque a minha vida eu preciso. Isso às vezes traz prejuízo, traz dificuldade, traz muitas dívidas, né? Muitas dívidas. Tem gente que se entra em dívidas por causa disso, né? Então é uma situação que cada um vai analisar a sua própria vida e ver se isso aqui faz, se aqui está tocando em você, está falando com você diretamente. Se não, fique tranquilo, mas a mensagem alguém vai ouvir, alguém vai entender e alguém vai tomar para si. Evitar o espírito de rivalidade, já falamos sobre isso, né? Aqui diz assim, ó, o povo anseia pelo que se chama luxo da vida e sacrifica muitas vezes a saúde. Eu acredito que nós já lemos isso aqui, né? Eu acho que eu passei, voltei sem querer, já lemos sim. Muitos são infelizes na vida do lar, porque estão procurando as duras penas manter as aparências, percebeu? Despendem grandes somas e labor ininterruptamente, para que possam fazer uma ostentação e arrancar aplausos dos seus amigos, que na realidade nem se preocupam com ele e as suas prosperidades. Artigo após artigo é considerado indispensável aos arranjos da casa, até que se fazem tantos ajustes que, conquanto agradem aos olhos e lisonjeiem o orgulho e a ambição, nada acrescentam ao conforto daquela família. E, no entanto, isso atingiu as forças e a paciência e consumiu o valioso tempo que devia ter sido dado ao serviço do Senhor. Percebeu, irmãos? Muitas vezes é que acontece. Muitas vezes a gente pega e gasta muito tempo procurando coisas para casa, para agradar o outro, para chamar a atenção da outra pessoa, para ostentar, para arrancar aplausos. Que as pessoas chegam na nossa casa e digam: Uau, que casa bonita! Pá, 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 pá. Aí a pessoa fica toda ali desesperada, gastando muito para poder ter aquilo bonito. E o conselho é: para que isso, né? Para quê? Não precisa, você está gastando suas forças, está consumindo seu tempo valioso, você está ficando impaciente e estressado, e isso você poderia estar evitando para poder se dedicar ao serviço do Senhor, percebeu? Existe um conselho na Bíblia, irmãos, que é muito forte, que vai falar ele, vai ser Ageu, né? No período que a igreja estava sendo construída, lá o Templo de Jerusalém, depois que eles saíram do exílio de Babilônia, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam construindo a igreja, mas a igreja parou a sua obra, né? Foi um líder chamado Zorobabel que começou a liderar lá, e a igreja parou a sua obra. E aí teve que se levantar dois profetas, um era Ageu e outro era Zacarias. E a mensagem de Ageu era muito forte. Quando ele chegava, ele dizia assim: Vocês estão deixando a casa de Deus toda feia, toda destruída, enquanto vocês estão morando em casas apaineladas. Ele usava essa expressão. Ou seja, em casas bonitas, em casas luxuosas, e a casa de Deus está ficando em ruínas. E aí ele pega: Vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Vocês compram, mas não dá para fartar. Vocês fazem isso, isso, isso. E no final ele diz assim: vocês estão pegando o dinheiro de vocês, colocando num saco furado, porque a prioridade não está sendo as coisas de Deus. Isso acontece em muitas casas. Tem gente que quer mobiliar sua casa, fazer coisas maravilhosas e a casa de Deus está sendo deixada de lado. Então aqui, ó, muito tempo valioso é gasto nessas coisas e poderia ter sido gasto nos serviços ao Senhor. Percebeu? Então são conselhos que são preciosos que dá para mim e para você ter essas informações. Contraste entre duas famílias. Aqui diz assim, ó: há em algumas famílias demasiado rigor na arrumação. Ordem e asseio são essenciais no conforto, irmãos, mas essas virtudes não devem ser levadas ao tal extremo que torne a vida um período de incessante enfado e o lar miserável para os que nele residem. Nas residências de alguns, a quem muito estimamos, há rígida precisão no arranjo do mobiliário e acessórios, que torna o lar tão desagradável como seria a falta de ordem. A penosa arrumação que envolve toda a casa torna impossível encontrar aí o repouso que se espera no verdadeiro lar. Percebeu? Aqui ela vai informar para a gente que você ter todo este cuidado, manter sua casa cheia de mobília, e isso atrapalhar e prejudicar
a saúde das pessoas é a mesma coisa que deixar esse lar todo, como é que se diz? Como se o lar tivesse desarrumado também. É como se fosse a mesma coisa, ela compara da mesma forma. Se você observar aqui, ela vai dizer: ordem e asseio são essenciais no conforto, mas essas virtudes não devem ser levadas ao tal extremo que torne a vida um período de incessante enfado e o lar miserável para o que neles residem. E vai dizer: ó, na residência de alguns, que muito estimamos, a rígida precisão no arranjo do mobiliário e acessório, que torna o lar tão desagradável como seria a falta de ordem. Percebeu? Ou seja, ela coloca na mesma linha aqui, ó, no mesmo patamar, tanto a falta de ordem como a ordem extrema e ali muitas mobílias e muitas coisas naquela casa. Então, é muito interessante esse conselho aqui, essa informação. Não é agradável, irmãos, quando em breve visita, queridos amigos, ver o meticuloso cuidado e constante solicitação da vassoura e do espanador, e tempo que, haveis imaginados passar com eles em agradável palestra, se despendido na busca de um grão de pó ou uma teia de aranha ocultos. Embora isto possa ser feito com devido respeito à vossa presença naquela casa, sentis, contudo, uma penosa impressão de que a vossa companhia é de menos importância para os vossos amigos e que suas ideias de excessivo asseio. Não sei se você percebeu, que aqui está falando sobre quando você recebe uma pessoa, às vezes você está tão preocupado com a mobília da sua casa, com as coisas da sua casa, e enquanto você está recebendo a pessoa, você está limpando, desesperado ali, cuidando de tudo. Isso aqui vai dizer que isso aqui não é legal que aconteça, né? Você lembra da história de Marta e de Maria? Jesus estava naquela casa, né? E a Marta estava preocupada com todas as coisas da casa. Jesus ficou ali, não gostou muito e repreendeu Marta, né? Por causa daquilo. É a mesma coisa que você chegar na casa de alguém, você chegar ali, quer ser bem recebido e a pessoa está preocupada mais em estar varrendo a casa, limpando tudo, fazendo tudo enquanto ela está ali. Isso aí não é muito legal. Então, às vezes, devido a tudo aquilo que você tem de várias coisas na sua casa, dificuldade de limpeza e tudo isso, às vezes você não dá o certo cuidado para alguém que está chegando, um hóspede no seu lar. Considerar o conforto e o bem-estar dos filhos. Aqui vai dizer o seguinte, ó. Não se requer um ambiente custoso e um mobiliário de alto preço para tornar contentes e felizes os filhos no lar, mas é necessário que os pais lhes dediquem terno amor e cuidadosa atenção. Não lhes digais o que tenham ouvido muitas mães dizer, irmãos. Olha o que elas dizem. Ó. Não há lugar para você aqui na sala de visitas. Não se sente nesse sofá que está coberto com cetim de damasco. Não quero que se sente nesse sofá. Já viu isso? Isso acontece muito, né? Aí ela vai dizer, ó, e quando vão para o outro aposento, não quero que façam barulho aqui. Se dirigindo para a cozinha, diz-lhe a cozinheira, não me venha incomodar. Saia daqui com esse barulho, não me atrapalhe. Onde vão eles receber educação? E a resposta é, na rua. Na rua. Acontece isso, sim ou não, irmãos? Muitas vezes você compra uma mobília cara, aí você compra uns copos todo bonitos, seu filho não pode tocar naqueles copos, aquele copo é só para visita. Não é assim que acontece? Não pode tocar naquele copo, aquele copo é só para visita. Aí você, se o menino tocar no copo, é um estresse danado. Ah, quantas vezes a minha mãe brigava comigo por causa de um negócio que ela sempre gostava de comprar ali uns utensílios de vidro, e a gente não podia pegar, não. Era só para visita. Isso, em vez de trazer paz, traz o quê? Traz estresse dentro da casa, né? Agonia, o filho, Deus o livre, mano. Deus o livre, a gente ficava todo desesperado. Meu Deus, não pode tocar nisso aqui, não. Isso aqui é para visita, né? Essa mesa aqui não pode sentar, tem que sentar na outra, porque isso aqui é para visita. Entendeu? Olha só que gera ali um desconforto, né? Um negócio. Então é muito interessante esses conselhos. Estamos chegando no final, gente. Jesus, o nosso Redentor, andou na terra com a dignidade de um rei. Era, contudo, manso e humilde de coração. Era uma luz e bênçãos em todo lar, porque levava alegria, esperança e coragem consigo. Oh, que possamos ficar satisfeitos com menos anseios do coração, menos apego por coisas difíceis de serem obtidas para embelezar nossos lares, enquanto o que Deus avalia acima de joias é um espírito manso e quieto, que não é acariciado. A graça da simplicidade, a mansidão e a verdadeira afeição fariam um paraíso do mais humilde lar. É melhor suportar alegremente cada inconveniência do que perder a paz e o contentamento. Percebeu? Que maravilha, né? Que maravilha. Eu vou finalizar mencionando uma fala que eu ouvi uma vez de um palestrante chamado Antônio Matos. Nós levamos ele para um encontro de casal lá em Barreirinha e ele fez uma fala que eu achei muito engraçada. Que ele é muito engraçado, né? Tem uma facilidade de oratória ali. E ele disse o seguinte: olha, mulheres, deixa eu falar, te dar um conselho. Sabe aqueles copos novos que você tem que estar guardado no teu armário? Pega esses copos e começa a beber suco nele.
Bebe, bebe, toma, toma, toma. Chega outra vez, sabe aquela cerâmica bem limpinha, aquela porcelanato que você comprou com muito trabalho e você quer que todo mundo ande. Claro que depois gerou toda uma discussão que ele falou, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Aí ele falou assim: pega, mela seu pé e sai melando esse porcelanato da sua casa pelo menos uma vez. Pega aquelas coisas que você tem guardado lá e usa, usa, usa. Sabe por quê? Porque se você morrer, a outra mulher que vai vir para um lugar, ela vai usar tudo que você tem guardado e você nem usa, só quer porque as visitas usam. Ele começou a falar dessa forma. E aquilo foi engraçado, depois as irmãs começaram, pastor, mas também quem vai limpar vai ser nós, por isso que a gente não quer melar a casa toda, não quer sujar tudo, quem vai limpar vai ser a gente. Mas é interessante o que ele quis dizer, né? Ele diz assim, aproveita as coisas que você tem, que às vezes você gasta tanto com coisas ricas, com coisas caras, com coisas luxuosas, você não usa, aí vem outra pessoa, Deus o livre, acontece alguma coisa com você, você morre, vem outra pessoa e usa tudo, quebra, faz, então aí vai fazer o quê, né? Então assim, use o mais simples, irmão, seja feliz, né? Que seu lar seja um lar de alegria, não um lar de estresse, de ansiedade, de loucura, né? Que você não se torne uma mulher louca, você também um homem louco, mas que vocês tenham paz na casa de vocês. Não é um pecado que vocês comprem uma coisa boa para a casa de vocês, é importante que vocês tenham coisas boas, mas aí vejam qual está sendo ali o foco, o alvo de vocês, se os filhos estão sendo estressados, ou estão sendo felizes com aquilo ali. Esse tipo de situação é importante para a gente, para que nós tenhamos uma harmonia no nosso lar, tá certo? Eu oro, irmãos, para que esse capítulo tenha ficado claro para você e como Deus se preocupa tanto com o lugar onde você vai construir sua casa, como com a mobília do seu lar. Deus se preocupa com isso. Então, que eu e você possamos aprender lições preciosas, como nós estamos aprendendo, e não apenas saber, conhecer, mas possamos colocar em prática em nossas vidas, verdade? Então, o apelo de hoje é: maravilhoso Deus, obrigado pelos ensinamentos. Quero fazer do meu lar um pedacinho do céu. Que os meus filhos tenham prazer em estar no lar. Que eu dê valor para que aquilo que realmente importa. Me ajude a ter sabedoria. Se esse for o desejo do seu coração, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um ensinamento precioso. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem paciência com cada um de nós. E também analisamos, Senhor Deus, por esses estudos que o Senhor se preocupa até com detalhes que a gente achava que não tinha nada a ver. O Senhor se preocupa. Então nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática os ensinamentos de hoje. Abençoe o teu povo, cuida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, povo do Senhor. Que Deus Bom dia para abençoe todos. poderosamente. Vamos tirar aquela linda foto. Dar um sorriso colgate do caminhão do Faustão. Os três e. Essa responsabilidade. Ok, a primeira já foi. Agora vamos para a segunda foto. Lembrando que aqui tem. Aí, segunda foto. Dos três e. Já. Pronto. Povo de Deus, um excelente dia para vocês. Excelente madrugada, Bom não. dia, pastor. Até amanhã, se Deus quiser. Bom culto também pela noite. Bom dia, Agatha. Bom dia. Tchau. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau. Tchau, pastor. A Agatha tá chorando aqui, ó. Tá ali. Eita, que coisa maravilhosa. Bom dia, Agatha. Tá bom. Não, quer não, quer não. Tchau, gente. Bom dia, Bom dia. Tchau. Boa tarde.